Bom dia mais uma vez, Deus te abençoe, que bom que nós estamos aqui juntos nesta terça-feira, glória a Deus, amém? Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos, porque temos colocado nele a nossa esperança e temos feito dele o nosso refúgio. Que Deus abençoe a tua casa de maneira extraordinária nesse dia, em nome de Jesus, amém? Quero convidá-los a abrirem aí as suas Bíblias no Evangelho de Lucas 12, 49. E nós vamos ler este texto também, abençoadíssimo, esse texto extraordinário da palavra de Deus, amém? Amados, é que eu acho toda a palavra de Deus extraordinária, então tudo que eu leio é extraordinário. Glória a Deus por isso. Vamos orar então antes para que tenhamos entendimento e compreensão desta palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra. Este pão dos céus, este pão fresco dos céus, que possa ser agora vivificado pelo Teu Espírito, para nos alimentar, para nos ensinar, para nos dar direção. Dá-nos entendimento e compreensão desta palavra, e que ela caia numa boa terra como uma semente e produza frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui então, Lucas 12, 49. Jesus ele continua falando com seus discípulos. Lembra que ontem nós vimos que ele falou sobre o mordomo fiel e o mordomo infiel, que nós devemos estar com as nossas vestes cingidas e com a nossa lâmpada acesa. Então isso se fala de prontidão, de estar com azeite do Espírito nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Como que nós fazemos isso? Alguém me perguntou, pastor, mas como que eu faço isso? De uma maneira bem simples, porque a palavra de Deus é simples. É ouvindo a palavra e praticando a palavra. É assim que nós nos cingimos. É assim que o Espírito Santo nos renova todos os dias. Quando nós ouvimos a palavra e nós praticamos. Quando nós buscamos e nos esforçamos para vivê-la. Em nome de Jesus. Nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós nos esforçamos. Todos nós somos pecadores, diz a palavra de Deus. Mas nós precisamos colocar em prática aquilo que nós conhecemos. E aquilo que, porventura, você não está conseguindo, ore a Deus, peça ao Espírito Santo, peça força, direção de Deus para você, em nome de Jesus, para que você possa tomar uma posição, para que você possa vencer, talvez um pecado, algo que tem sido recorrente na tua vida e você precisa se afastar disso, largar isso, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Faça isso e o Senhor vai te abençoar. Não tem segredo. É oração, leitura da palavra e prática. Não adianta só ler. Não adianta só você me ouvir. Você precisa praticar a palavra de Deus. Você precisa praticar aquilo que você está aprendendo. Lembra que nós lemos ontem, até vou voltar e diz aqui no versículo 47 desse mesmo capítulo. Aquele servo, porém, que conhece a vontade do seu Senhor. O que é a vontade do Senhor? A palavra. E não se aprontou ou não está praticando, não está preparado, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele que não conhece será punido com menos açoites. É o que diz a palavra. Amém? Nós nos baseamos e temos esta missão de pregar a palavra de Deus, o Novo Testamento. A palavra de Deus como deve ser pregada. Sem incluir nenhum tipo de tradição, de religiosidade, nada disso. Mas o que Jesus disse? O que Jesus falou de fato? Na semana passada eu comentei isso, que eu atendo algumas pessoas e essas pessoas, elas, quando vêm falar comigo, dizem assim, pastor, sabe aquele versículo na Bíblia que diz assim? Eu falo, não sei, isso não está na Bíblia isso. Quantas coisas nós achamos que Deus falou e Ele não disse? Mas nós recebemos por tradição, recebemos por esta tradição passada, né? Por meio da voz, né, do conhecimento, enfim, tem um nome isso, mas me fugiu. Então, nós passamos a acreditar que aquilo ali é a palavra de Deus. E então, Jesus aqui diz assim, olha a epígrafe do texto, preste atenção. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Pastor, mas Jesus não veio trazer paz? Vamos ler então o texto? Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse acesa. Por que Jesus veio para lançar fogo sobre a terra? Porque quando nós lemos o texto aqui, nós vamos ver que Jesus ele vem trazer a paz, as boas novas,
Mas quando se rejeita a paz, vem então a divisão, vem então o juízo de Deus. O juízo de Deus, ele vem para aqueles que não creram, para aqueles que não receberam Jesus, para aqueles que não andam na palavra de Deus. É a consequência de se rejeitar a palavra de Deus, é a consequência de se rejeitar a Jesus. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós rejeitamos Jesus. Então não adianta nós falarmos assim, eu amo Jesus, mas eu não aceito a palavra, não aceito a Bíblia, questiono a palavra de Deus, digo que a palavra de Deus ela foi criada por homens. Não, a Bíblia ela está toda alterada por homens, é mentira. Não é verdade. Não é verdade. Mas Jesus diz então assim, tenho porém um batismo com o qual hei de ser batizado. Então, ele gostaria que já estivesse a arder esse juízo, que já houvesse chego esse tempo de castigo. Mas ele diz assim, porém eu tenho antes um batismo com o qual eu tenho que ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Se você olhar em Hebreus capítulo 6, verso 1, você vai ver que lá está escrito assim, batismos, no plural. Lá em Hebreus capítulo 6, verso 1, se eu não estou enganado, mas eu acho que é Hebreus 6, 1. Amém? E batismos por quê? Porque nós temos o batismo nas águas, nós temos o batismo do Espírito Santo, nós temos também o batismo, não vou falar todos, mas o batismo de sofrimento. E é esse batismo por qual Jesus ia passar agora, o batismo de sofrimento. Até Pedro questiona, Senhor, Jesus questiona, você vai passar pelo mesmo que você, eu vou parafrasear que eu não lembro as palavras exatas. Você vai beber do mesmo cálice que eu bebo? Ele diz, bebo, vou beber. Jesus diz, você vai beber, vai passar pelo mesmo batismo de sofrimento. Tanto que nós sabemos que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição histórica, porque ele não aceitou ser crucificado como seu Senhor. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele diz aqui então que Jesus estava aguardando aquele tempo. Supondes que vim para trazer a paz à terra? Então por que ele faz esse questionamento? Não, eu vulo afirmo, antes divisão. Por que a divisão? Porque vai haver aqueles que vão aceitar a mensagem do Senhor Jesus, a paz, e outros vão rejeitar. Então a divisão se dará por esse motivo, dos que aceitam e dos que não aceitam, dos que creem e dos que não creem. Então vai haver essa divisão. Nós vemos divisão até mesmo entre igrejas, porque tem igrejas que creem de um jeito, igrejas que creem de outro, dentro de uma família, porque uns creem de um jeito, outros creem de outro. Mas o que diz a palavra de Deus? Vamos para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai tirar toda dúvida. Textos dentro do contexto, não textos fora do contexto. Para que nós não sejamos enganados. E ele então continue, porque daqui em diante, olha o que Jesus está dizendo, daqui em diante, estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Por quê? Porque ou 3 ou 2, nós usando esse próprio exemplo de Jesus, creem e os outros não creem. Então vai haver uma divisão dentro da casa. Lembra que eu falei para você que os judeus não confessavam Jesus publicamente porque eles tinham medo de ser expulso das sinagogas, porque eles gostavam das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Então, por vários motivos as pessoas não creem. Elas têm os seus motivos? Têm. Deus deu livre-arbítrio para que cada um faça aquilo que bem entender. O que bem entender. O Senhor não nos trata como robô. Sabe, robô que nem um computador que você programa e ele faz aquilo que você quer que ele faça? Não. Deus nos deu livre-arbítrio para que nós possamos escolher. Você quer a vida? Receba a vida. Você não quer a vida? Tudo bem. Viva do teu jeito. Ande do teu jeito. Vá pelo teu caminho. E a Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final é a morte. Ontem, ou sexta-feira, ou sábado, eu não lembro, eu falei, o pecado ele emburrece. Por que ele emburrece? Porque ele nos cega. Ele fecha os nossos ouvidos. Ele faz com que o Espírito Santo silencie dentro de nós e apaga o Espírito Santo. E ele continua.
estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Por quê? Por causa da palavra. Porque uns creem e outros não creem. E não é verdade? Nós não vemos isso hoje em dia? Talvez você esteja vivendo. Eu, por exemplo, atendo muitas pessoas que vivem esse problema dentro da sua casa. E vou dizer mais para você. Vivem esse problema, às vezes, mesmo em famílias que todos são cristãos. Porque uns frequentam uma igreja onde o pastor ensina de um jeito e errado, fora da palavra de Deus, tradições de homens, coisas que a palavra de Deus não ensina, não diz. Porque toda a velha aliança, todo o Velho Testamento, todas as leis, elas se resumem em amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E aí eles querem empurrar tradições, legalismos, goela abaixo, e dizendo que quem não faz isso não vai para o céu. Querido, a única coisa que vai te tirar do céu é não crer em Jesus Cristo, e a salvação é pela graça. E a salvação é pela graça. Você não precisa fazer nada. É um dom gratuito de Deus. Aí depois que você aceita, você precisa começar e se voltar para o Senhor e começar a andar na sua palavra. E a palavra se resume em amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Em nome de Jesus. Em primeiro lugar a Deus e em segundo ao próximo como a ti mesmo. Amém? Não podemos também inverter isso. Amém? Não podemos inverter. Nós amamos os pecadores, assim como Deus. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então nós não podemos ser coniventes com o pecado com a justificativa de amar o próximo. Mas nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo então em segundo como a ti mesmo. Amém? Em nome de Jesus. E então esse é o motivo das divisões, das brigas, das confusões que existem. Porque as pessoas não creem na palavra de Deus. E Jesus ele veio trazer, o que ele diz ali? Eu vim trazer a espada. Amém? Eu vim trazer aqui divisão e não a paz. E não a paz. Para aqueles que não aceitam, por causa dessa diferença. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta palavra e pedimos que o Senhor venha, mais uma vez, nos dar entendimento e compreensão dessa palavra, porque é uma palavra dura, é uma palavra pesada, mas é a verdade. E nós não vamos nos eximir de pregar a tua palavra, pregar toda a tua palavra, pregar a verdade, em nome de Jesus. Meu Deus, dá sabedoria a cada um, dá entendimento e completa aquilo que nós somos limitados nas palavras, o Senhor possa trazer a compreensão e entendimento a todos em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu podia pular um texto desse, mas nós pregamos toda a palavra, como eu disse antes. Amém? Nós precisamos aceitar toda a palavra. A palavra é uma só. A palavra de Deus. É ela que vai trazer vida. É ela que vai trazer direção para nós em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor, Vamos colocar nos comentários, amém? Os pedidos de oração. Não esqueça de curtir, de compartilhar e que Deus te abençoe. Um grande abraço para todos.